nossos, consequentemente, do nosso corpo. Bom, mas eu já dei uma resposta. Agora eu vou falar uma outra pergunta para você. Por que, então, como eu falei, que o movimento só acontece porque o músculo se contrai? Por que, então, que há o movimento? A pergunta da primeira resposta que eu dei seria: como que acontece o movimento? De que maneira? Aí a resposta: acontece quando o músculo contrai. Agora eu quero perguntar a vocês, quero pedir a vocês para pensarem sobre isso. Por que há o movimento? Por que há o movimento? Por que quando o músculo contrai, em outras palavras, né? Mudando um pouquinho a pergunta, por que quando o músculo contrai, acontece o movimento? Por quê? Quem ao menos poderia imaginar, poderia arriscar uma resposta? Certa ou errada? Ninguém? Tendão, muito bem. Muito bem, você está indo no raciocínio corretíssimo. Tendão tem a ver com tendão. Claro que sim. Mas o que? Como? O que tem a ver com tendão? De que maneira? Por que você pensou em tendão? Por que o colega ali pensou em tendão? O que está querendo dizer? Como é que é, querido? Não, no osso. No osso. É exatamente isso. Só que eu vou responder somando as respostas dele, para que você entenda. Por que acontece? Ninguém escreve, por favor. Vocês podem escrever depois, eu repito 10 vezes se vocês quiserem, mas eu preciso que você preste atenção, que você entenda isso. Olha bem, por que isso acontece? Como o tendão está fixado, entre aspas, no osso, quando ele está preso no osso, quando ele contrair, ele vai puxar, também entre aspas, aquele osso onde ele está preso. Vamos dar um exemplo aqui. Qual o seu nome? Onça. Dona Onça. Hã? Érica. Faz de conta que a Érica está segurando a ponta de um elástico e eu estou segurando a outra ponta do mesmo elástico. Tá bom? Então, esse mesmo elástico está preso nas suas duas pontas por mim e pela Érica. Ou seja, eu sou um osso, a Érica é outro osso. Tá bom? Se a ponta deste elástico que está na minha mão está no local fixo, ou seja, que não vai ter movimento, se eu puxar o elástico, vai trazer junto quem? A Érica. Não vai trazer a Tuane. Não vai trazer a Tuliane. Por quê? Porque o elástico está preso lá na Érica, não é na Tuliane. Estão entendendo? Agora, quando ele está preso lá e está preso aqui, se eu cortar aqui, o que vai acontecer com o elástico? Ele vai o quê? Ele vai para lá e bater na Érica. Agora, se a Érica for mais esperta do que eu, cortar lá, na ponta dela, o que vai acontecer? Ele vai vir para cá. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? Olha, lembrando, mesmo desenho, olha. Nós temos aqui um ventre muscular, um tendão de origem, um tendão de inserção. O tendão de origem, você já sabe disso, o tendão de origem, ele está no ponto que vai ser fixo, que é fixo. Já o tendão de inserção está no ponto móvel. Está no ponto móvel. E quem é que contrai? É o tendão que contrai? Não, o tendão não contrai. O tendão não tem contração. Quem contrai é o ventre do músculo. E a contração é isso aqui, ó. A contração é isso aqui. Ou seja, é o ventre do músculo que vai diminuir de tamanho. E ao diminuir de tamanho, presta atenção, moça,
E ao diminuir de tamanho, como essa parte aqui está fixa, está parada, o que ele vai fazer? Ele só vai puxar e tirar. Está entendendo isso? Mesmo, isso é base para você entender o movimento que o músculo realiza. Então o movimento será sempre um ponto móvel em direção ao ponto fixo. Oi. Com esse sinal mais perto do ponto móvel, sofrer o movimento, ele é mais grosso que o ponto fixo? Não. Os dois são fortes da mesma maneira. Da mesma maneira. Deveria, né? Deveria. Não, mas são fortes da mesma maneira. Tem a mesma resistência. Porque tem alguns músculos que são mais complicados. Porque isso aqui inverte. Aí eu não vou falar sobre isso. Só por curiosidade. Isso aqui tem hora que inverte. Onde era ponto fixo vai passar a ser ponto móvel e vice-versa. No caso do bem muscular, essa parte perto do ponto móvel, ele é mais forte, mais grosso. Desculpa, eu não entendi. Perto do ventre. Perto do ventre. Perto do ponto móvel. Certo. Aqui Essa parte. ou aqui? Não Aqui. deixa mesmo. Essa parte mais pro final é o que mais fica encontrar. Por isso ele é mais forte também. Aqui sim, ele é bem forte. Aqui também é bem forte. Aqui também. Tá? Isso aqui sim. Bom, preste atenção. Isso aqui, esse princípio aqui, todo mundo entendeu? Muito bem. Então nós vamos falar uma outra coisa. Quem está mexendo no celular, WhatsApp, estudando, mandando mensagem para alguém, preste atenção no que nós estamos falando, porque é importante que você saiba isso. Olha, o músculo, para ele realizar o movimento de uma determinada articulação, ele tem que passar por ela. Ele tem que avançar o limite dela. Ninguém entendeu o que eu falei, né? Ou entendeu? Ninguém entendeu. Vocês vão entender na prática. Olha bem, faz de conta que isso aqui é um osso qualquer, isso aqui é um outro osso qualquer. Então, os dois estão formando uma articulação qualquer, em qualquer lugar. Pode ser do cotovelo, pode ser do ombro, pode ser do tornozelo, do punho, do quadril, do joelho. Não importa o lugar. Todo lugar vai ter a mesma coisa. Vou colocar de pincel vermelho para ficar mais perto. Agora, o músculo. Se eu tenho um músculo que começa aqui e termina aqui, quando esse músculo contrai, o que vai acontecer? O pentecostal está aqui. Sabe o que é igreja pentecostal? Vai correndo para lá, quebra, não sei o que, corre para lá, tira o microfone da boca do pastor, faz um monte de coisa. Não é levado, não, é pentecostal. É bem quente, bem show. Olha bem, gente, respondendo a pergunta aqui, ó. Esse músculo começa aqui e termina aqui. Quando ele contrair, vai acontecer alguma coisa? Vamos raciocinar, pensa, tá todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo. Hã? Vai puxar o quê? Se ele começa no osso e termina no mesmo osso, ele vai puxar o quê? Como você está falando, realmente, ele não tem o que puxar. Agora, se esse mesmo músculo começar aqui e terminar aqui, olha bem, quando ele contrair, o que ele vai fazer? Puxar as duas partes do rádio. Ele vai puxar aqui e vai pra cá. Isso você entendeu. Entenderam? Mas, perdeu uma parte, O pentecostal entendeu. Viu? Ô, Anamar, Diga. como é que explica então a questão dos bíceps? Simples. Esse exemplo é exatamente dele.
O bíceps, a palavra bíceps, significa que ele tem dois, no caso, dois tendões de origem, mais um tendão de inserção. Você vê, olha, o bíceps, como ele tem dois tendões de origem, a gente comumente, normalmente, nos livros de anatomia você vai encontrar isso. Nós chamamos cabeça longa, cabeça curta. A bem da verdade é, um tendão de origem vai ser maior do que o outro. Então, olha bem, como é o tendão do bíceps. O tendão curto, a origem dele é na cabeça do úmero. Já a porção longa dele, ele vai passar pelo sulco principal, que é o sulco intertubercular, que vai ficar fixo na borda superior da cavidade glenoide. Ou seja, ele é maior do que o outro tendão. A inserção dele é na tuberosidade radial, no rato. Ou seja, ele ultrapassa o meu cotovelo. Então, quando ele contrai, ele puxa isso aqui, ó. Ele faz esse movimento de flexão de cotovelo. Agora, se esse mesmo músculo, bíceps radial, tem origem aqui no ombro, se tivesse inserção aqui no úmero, quando ele contraísse, o que ele ia puxar? O que ele ia fazer? Nada. Não ia fazer nada. Ou seja, também o que eu quero dizer, se eu tenho uma lesão qualquer não, tem que ser uma lesão grave, ao ponto de romper este tendão, ele vai acontecer o caso, por exemplo, com a Érica, que eu falei.